Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, sexta-feira, dia 27 de maio, são 19 horas e 10 minutos. Hoje é o dia após o feriado no nosso mercado, né? Hoje a gente teve um pregão com volume um pouco mais baixo do que o usual, mas isso não impediu que a gente encerrasse o pregão em queda de 0,87%, inclusive contrariando o que aconteceu nas bolsas americanas no pregão de hoje. Bom, as três principais por lá fecharam em alta. A moeda americana fechou em alta no nosso mercado, mais um dia aí de alta para o dólar. E o fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha fechou comprador para o mercado à vista, comprador para o dólar. Isso para a gente já não é novidade, o volume comprador por parte deles no dólar. Mas olha isso aqui, pessoal, quase 400 milhões de reais em vendas para o Ibovespa futuro. Vamos dar uma olhadinha aqui na evolução dos contratos para o Ibovespa futuro e dólar no pregão de hoje. Olha pessoal, vendedor o dia inteiro, inclusive com esse volume bem expressivo. Inclusive esse volume de 388 milhões de reais é o maior volume de vendas da série M por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha em base diária. Então quer dizer, não teve nenhum dia que eles venderam essa quantidade aí que eles conseguiram cooptar num pregão como o dia de hoje. Então quer dizer, na primeira hora do dia começaram a vendedor. O interessante a gente observar aqui é que às 12 horas a gente fez aí inclusive uma máxima maior do que a máxima de fechamento do pregão de quarta-feira, né? A gente chegou a ter aqui 75 pontos, né, em relação ao fechamento de quarta-feira, essa cotação superior. Só que nesse exato momento eles não estavam dando nem bola, já estavam com 127 milhões de reais em vendas. Quer dizer, depois disso, continuar esse movimento vendedor e o índice sentiu aí e também teve uma evolução negativa aí durante o pregão de hoje. Bom, na última hora do dia eles compraram aí praticamente 20 milhões de reais e terminaram com 388. A gente teve também um repique em relação à cotação final na última hora de 170 pontos, né? 165 pontos. Então quer dizer, esse volume vendedor no Ibovespa futuro hoje foi bem intenso, mesmo num dia que a gente não teve um volume considerável de negociações na Bovespa. Bom, e o dólar, pessoal? O dólar é aquele negócio que a gente já comentou, né? Eles estão compradores futebol clube. Mais uma vez, um movimento de compra intenso no dólar. E o dólar que na primeira hora do dia já chegou a se valorizar cerca de 30 pontos, né? Um pouco mais de 30 pontos na primeira hora do pregão de hoje. Depois ele andou praticamente aí de lado, inclusive teve aí um ensaio de uma correção, né, de 10 pontos em relação ao fechamento dessa primeira hora, só que ele andou aí bem lateral durante o restante do pregão de hoje em base horária, e o fluxo em momento nenhum teve aí uma trajetória descendente para o dólar no pregão de hoje. Vamos aproveitar que a gente está comentando sobre o dólar e o índice e vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos contratos em base diária. Bom pessoal, olha, no dólar a gente está observando aí o fluxo comprador, né? Inclusive a gente já tem praticamente só mais o pregão de segunda-feira para esse contrato M, né? M de Maria. Depois a gente vai ter o contrato N de navio entrando em vigor. No dia 31 mesmo, nas primeiras 2 horas do pregão, a gente já vai ver que a liquidez do contrato M vai simplesmente acabar e a gente vai estar operando aí o contrato novo, que é o contrato N de navio. Então eles têm praticamente mais um dia aí para assegurar o preço da moeda acima do preço médio que eles estão no dólar. E para vocês terem uma ideia, o preço médio do dólar por parte deles está em 3.548. Quer dizer, a gente está aqui com uma cotação em 3.610, né? Eles estão com um pouco mais de 60 pontos, né? 62 pontos de lucro para a cotação da moeda americana. Isso num montante comprador de 360 milhões de reais no contrato de dólar. Certo? Vamos dar uma olhada agora no índice. Pessoal, é isso que a gente estava comentando hoje. O que assustou hoje foi o seguinte: o volume vendedor por parte deles hoje foi bem intenso. Quer dizer, quase 400 milhões de reais. E essa curva ascendente que a gente estava percebendo para os contratos, né,
na ponta compradora por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, a gente teve até aqui um início de movimentação ascendente dos preços, só que hoje eles atuaram fortemente na ponta vendedora e isso ajudou aí na correção do Ibovespa Futuro para o atual contrato que vence no mês que vem, no dia 15. Vamos ficar atento nessa movimentação vendedora. É claro que a gente consegue observar ainda que a movimentação compradora para o contrato M ainda existe. Inclusive eles estão comprando tanto o índice futuro como o dólar futuro. Isso não é usual, como a gente sabe que eles são inversamente proporcionais, né? Então eles estão atuando nessa ponta para os dois contratos. No caso do dólar, com uma bagatela de mais de 300 milhões de reais de projeção de lucro para esse contrato. E no caso do índice futuro, com essas vendas no pregão de hoje, eles estão tendo aí uma projeção de prejuízo de cerca de 85 milhões de reais. Então, quer dizer, eles estão com net bastante positivo aí para os nossos contratos entre Ibovespa Futuro e dólar futuro, os contratos cheios que a gente analisa. Vamos ver agora os nossos ativos? Pessoal, novamente, Ambev como carro-chefe de compra por parte do fluxo estrangeiro. Já tinham feito essa movimentação compradora no pregão de quarta-feira, com mais de 60 milhões de reais em compras, o ativo tinha se valorizado aí quase 2%, e hoje a Ambev, mais um dia de valorização, dentre esse dia de desvalorização do índice, né, a gente caiu quase 1%, a Ambev aí se destacou na ponta positiva e um ativo foi ajudado aí pela movimentação das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Na ponta inversa, quem foi destaque na ponta de venda foram as ações da Petrobras. Mais de 40 milhões de reais na ponta vendedora e queda de pouco mais de 5% no nosso pregão para a Petrobras. Petrobras, eles já tinham vendido a ação ordinária no pregão de quarta-feira e hoje eles andaram e venderam a ação preferencial. No caso da ordinária, eles até compraram aqui pouco mais de 8 milhões da ação ordinária. Inclusive teve uma queda também, aproximadamente a mesma quantidade, até um pouco mais do que a ação preferencial. Só que isso não foi suficiente para segurar o papel e a gente teve aí esse volume vendedor, o mais expressivo para os 10 ativos da ponta vendedora, Petrobras, e o mais expressivo dos ativos na ponta compradora, as ações de Ambev. Bom, dos ativos que eles atuaram na ponta compradora, teve uma desvalorização média de 0,71, quer dizer, perderam cerca de R$1 milhão com base nesses 144 milhões. Dos 10 ativos que eles atuaram na ponta vendedora, uma desvalorização média de 1,29. Então, quer dizer, mesmo com o volume vendedor sendo menor do que o volume comprador, eles conseguiram aí oferir um lucro maior e isso fez com que praticamente matasse o nível de perda de projeção que eles tiveram nos ativos que eles atuaram na ponta compradora no pregão de hoje. Ficamos com net aqui de praticamente R$200 mil. Bom, vamos falar agora das opções? Pessoal, opções de Petrobras e de Vale, o que? Projeção de queda. No caso de Petrobras, até mais intensa, né? E como Petrobras foi o carro-chefe de vendas por parte deles hoje, também teve um volume bem mais expressivo em relação a Vale. 1.900.000 de vendas de calls e 400 mil de compras de puts. Quem compra put, projeção de queda para o ativo. Então, quer dizer, mais ou menos 2.300.000 de projeção de queda para as opções de Petrobras. No caso de Vale, também a mesma toada, vendedora das calls, um pouco mais de 600 mil de venda e compraram puts de um pouco mais de 500 mil. Quem compra put, também perspectiva de queda para o ativo, se a gente somar aqui, dá cerca de 1.100.000 de perspectiva de queda nas opções de Vale. Em relação a projeções de lucros, a gente já percebeu aqui quase 500 mil nas opções de Petrobras e quase 100 mil reais de projeção de lucro nas opções da Vale. Vamos dar uma olhada aqui no nosso quadro das opções. Olha aqui, pessoal. Das opções de Petrobras que eles atuaram na ponta compradora hoje, eles auferiram o lucro de 12 mil reais. Quer dizer, porque das 20 opções que eles atuaram na ponta compradora, a média foi uma valorização de 0,77. Das opções de Petrobras que eles atuaram na ponta vendedora, essas opções tiveram uma desvalorização média de 15%.
Então, como o volume vendedor, inclusive, foi bem intenso, eles tiveram aí pouco mais de 470 mil de projeção de lucro nas opções que eles venderam. No caso de Vale, as opções hoje que eles compraram, eles perderam dinheiro. Por quê? As opções que eles compraram tiveram uma desvalorização de 5%, 5,88%, e um prejuízo de 77 mil como projeção. Nas opções de Vale que eles atuaram na ponta vendedora, eles conseguiram oferir aí uma projeção de lucro de 11,51%. Inclusive o valor um pouco maior do que o volume comprador das opções. E isso daqui já matou e com sobra aí o volume que eles perderam nas opções de Vale que eles atuaram na ponta compradora, sendo que na ponta vendedora eles ganharam aí 165 mil reais de projeção de lucro nas opções da Vale. Ok, pessoal? Vamos ficar atento em relação a esse comportamento do fluxo estrangeiro. É claro que hoje foi um pregão atípico, porque a gente teve aí um volume mais baixo, só que esse volume vendedor aqui do Ibovespa Futuro, sendo o maior para o contrato, vamos ficar atento e de olho em relação a essas projeções. E no caso do dólar, estamos, entre aspas, tranquilos, né? Porque eles estão atuando na ponta compradora e estão aí com bastante folga em relação ao encerramento desse contrato, que a gente vai ter praticamente o último dia de negociação mais forte no pregão de segunda-feira, e terça-feira a gente já vai começar a pensar na série nova, que é a série N de navio. Um grande abraço a todos, um bom final de semana e até o nosso próximo boletim. Tchau, pessoal.